Agora vamos estudar o filo porífera. É, a princípio é importante que vocês entendam que todo nome do filo sempre está em função a uma característica da anatomia externa. Nesse caso, o nome porífera deriva desses dois termos chamados poros, que significa poro, fera significa portador. Portanto, são portadores de poros. Assim, como havia dito há pouco tempo, os poríferos são os únicos animais que pertencem ao ramo Parazoa e eles apresentam células agregadas, mas não apresentam tecidos. Isso significa que suas células são independentes, elas mantêm independência, não têm uma base como acontece com os tecidos de interligação, eles não apresentam. Agora, eles respiram por difusão, excretam por difusão, eles têm a digestão unicamente intracelular, ou seja, no vacúolo digestivo, tem tamanhos variados, podem apresentar milímetros até 2 milímetros de diâmetro. A simetria desses animais é radial ou assimétrica. Eles são aquáticos, têm uma maior diversidade explorando o ecossistema marinho. Também temos porífero em ecossistema aquático de água doce. Agora prestem atenção a esse desenho que tem aqui, que é de uma esponja tubular, para a gente poder estudar a anatomia dele. Tem essa forma tubular, ou também a gente pode observar tubular ramificada. A parede corporal, ela está formada por um conjunto de células chamadas pinacócitos. O, o conjunto de pinacócitos é conhecido como pinacodermis. Entre essas células pinacócitos se encontram as células chamadas porócitos. Porócitos, e eles têm o poro ou orifícios de entrada da água. A partir desses poros entra água no corpo desse animal, água leva alimento para eles, leva oxigênio, leva também gametas, né? Junto com as correntes da água, entra tudo isto pelos poros desta pinacoderme. Observamos alguma vez que a gente já identificou onde estão os poros. Internamente, vocês estão observando uma cavidade. Então, a corrente d'água, ela vai entrar pelos poros, junto com o alimento, como eu já disse, e cai numa cavidade interna, essa cavidade que vocês estão observando, chamada de átrio, ou esponjocele. Ali, a gente se depara com umas células do tipo dos protozoários flagelados. Lembra dos protozoários flagelados, que eles têm um flagelinho? Esta parede interna, ela está revestida por essas células flageladas. Como vocês devem lembrar, as células estão juntas, agregadas, mas não dependem uma da outra. Estas células flageladas são chamadas de coanócitos. Logo após, ou seja, entre a pinacoderme e essas células flageladas, há uma região chamada de mesohilo. Esta região chamada mesohilo, ela contém células do tipo das amebas, dos protozoários
chamada amebócito. E são iguais às amebas, elas têm pseudópodes. Essas células amebócitas são células tronco. Células tronco são células totipotentes. O que significa isto? Células totipotentes são células que se transformam em qualquer tipo de células. Células, por exemplo, que precisam secretar, né, proteína. Então, tem células amebócitas que se transformam em células secretoras de proteínas. Ainda nessa região do mesohilo se encontram estruturas esqueléticas. Estruturas esqueléticas seria o quê? Seriam estruturas que dão suporte ou sustentação ao corpo da esponja ou do porífera. Esponja, como vocês sabem, também é o nome comum dos porífera. Então, ali nesse mesohilo se encontram as estruturas esqueléticas. Volto a salientar que dão, então, sustentação ao porífera. Ali, as células amebócitas podem também se transformar em gametas, células sexuais para reprodução. Ok? Ainda nesta região do mesohilo, a proteína, o colágeno é a proteína que está fazendo parte também de uma rede chamada de espongina. A espongina é uma proteína que não é mais do que colágeno. Esta ilustração é para destacar estas células que acabei de mencionar. Vocês identificam esta parte inferior, a pinacodermis, né? Os poros, os porócitos, que também aqui nessa ilustração está identificada como poro inalante, porque é a entrada da água, do alimento, das células sexuais, enfim, acontece por este porócito, para cair nessa cavidade atrial, cavidade átrio ou espongiocele. O alimento é capturado, engolfado, por engolfamento, esse é o termo, né, dos flagelos desses coanócitos que estão revestindo a cavidade interna do porífero ou esponja. Ali eles capturam e levam para o vacúolo digestivo. É assim como eles acabam se alimentando, digerindo o alimento, né, e nutrindo a célula. Assim também eles podem capturar gametas e levar para o mesohilo, células aqui no mesohilo, no caso, como já disse, células amebócitas, que tem também aqui nessa ilustração, elas são totipotentes, o tronco, podem se transformar em células sexuais femininas e acontecer a fecundação. Que mais? A gente pode também destacar os coanócitos aqui nessa ilustração. Como vocês estão vendo, são células que têm um colarinho e um flagelinho livre. Essa é uma célula típica de um coanócito ou um coanoflagelado, que é um protozoário flagelado. Ainda está sendo destacada nessa ilustração as espículas. Espículas são estruturas esqueléticas. Eu vou ilustrar mais para frente outras ilustrações dessas estruturas esqueléticas, mas já deu para ter uma ideia. Bem, gostaria que também verificassem na ilustração anterior a saída da água através de um orifício chamado ósculo. Então, a entrada pelos porócitos e saída pelo ósculo. Espongiocele é apenas uma cavidade de passagem de água, alimento, oxigênio
e de saída de dióxido de carbono e produtos da digestão, da excreção e água através do ósculo. Bom, agora neste slide, vocês veem que estou salientando aqui as características das células ameboides. Essas células ameboides, que eu já disse para vocês, que são células tronco, quando elas são células sexuais, são as chamadas de arqueócitos. Os arqueócitos, quando são células de esponjas de água doce, elas apresentam vacúolo contrátil ou pulsátil, conforme a gente disse dos protozoários, né? Os protozoários de água doce também apresentam vacúolos pulsáteis e contráteis para excreção. Quanto a essas células totipotentes ou tronco, que são as células ameboides, elas podem se transformar em células chamadas colêncitos. Quando são chamadas de colêncitos? Quando são células fixas que se prendem através de cordões citoplasmáticos longos para secretar fibras de colágeno. Então, as células colêncitos, são secretoras de fibras de proteína chamada colágeno. Ainda esses arqueócitos, essas formas ameboides, arqueócitos são células sexuais, colêncitos são células secretoras de colágeno. Quando estas células ameboides se transformam em células esclerócitos, esclerócitos secretam espículas, que são as estruturas esqueléticas. Agora, quando essas células ameboides se transforman em células chamadas espongiócitos. Estas espongiócitos secretam fibras de espongina. Resumindo, as células ameboides podem se transformar em células sexuais e ali são chamadas de células arqueócitas. Quando elas são células secretoras, elas podem ser células que secretam proteína ou células que secretam estruturas esqueléticas, ok? Bom, nesse slide, vamos